Olá, amigos, muito boa tarde para você que está ligadinho com a gente, você que está chegando agora. Hoje é terça-feira, 6 de outubro, e o NT Sul já vem chegando para trazer muitas informações para vocês. Como sempre, confira os destaques da edição de hoje. Sem feiras de adoção, o Canil de Cachoeira do Sul está com lotação máxima. No quadro Raio X da Saúde, o assunto é a campanha nacional de multivacinação. Você vai conferir as oportunidades de emprego para a Cachoeira do Sul nesta terça-feira. E ainda, vamos apresentar uma nova rota de cicloturismo que promete atrair ciclistas de todos os países do Mercosul. E hoje continuamos nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. O entrevistado de hoje é o candidato do PSL, Coronel Francisco Vargas. E você pode fazer o NT Sul com a gente. Mande uma informação, uma foto, aquele recadinho para o nosso WhatsApp. O número é 51-99769-7129. Dá para interagir com a gente também pelo Facebook. Comente lá na nossa transmissão ao vivo. Compartilhe nosso link também. É em facebook.com/TV Cachoeira. Mande sua mensagem. Continue ligado aqui com a gente porque o NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul notificou na tarde de ontem mais 3 casos confirmados de coronavírus na cidade. Os pacientes são 3 homens e um deles é um profissional da saúde. Além disso, foram registrados 12 novos casos suspeitos e 3 foram descartados. Mais 6 pacientes estão recuperados do coronavírus. Boa notícia! Cachoeira do Sul tem agora 564 casos de Covid-19 confirmados e 32 suspeitos. 1.834 foram descartados e 543 estão recuperados. O número de óbitos por causa do coronavírus permanece em 6. No nosso site você encontra todas essas informações em novotempo.com/NTSul. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul publica amanhã o decreto que amplia os horários de funcionamento de restaurantes, lancherias, trailers, carros-lanches, padarias, lanchonetes, sorveterias e pizzarias. Agora, o expediente vai poder ir até meia-noite. Este é o horário limite para a saída dos clientes e para vendas via teleentrega e pelo sistema Pegar-Levar. O comércio de distribuição de bebidas pode ficar aberto até às 11 horas da noite e não é permitido o consumo de bebida no local. Já as lojas de conveniência nos postos de combustíveis vão poder funcionar até 9 da noite. As novas regras passam a valer a partir de amanhã. Os funcionários da Secretaria do Meio Ambiente trabalham diariamente no recolhimento de animais abandonados pelas ruas da cidade. É uma rotina que não acaba nunca, né? Sem feiras de adoção, o SEMPRA e o Canil instalados junto ao DVS estão com lotação máxima. Achar um novo dono para os animais se tornou uma tarefa difícil. A pandemia trouxe reflexos também no mundo animal. Com a impossibilidade de realizar as tradicionais feiras de adoção, o Centro Municipal de Proteção Animal e o Canil do DVS acumulam cães todos os dias. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, cerca de 2 cachorros são recolhidos diariamente pelos funcionários. Atualmente, o SEMPRA atende mais de 200 bichos abandonados em toda a cidade interior. O número preocupa com o crescimento significativo e, consequentemente, com a redução considerável de adoções. O aumento de abandono em Cachoeira, maus tratos, com a pandemia, sim, teve um aumento justificativo, mais do que anterior à pandemia, sim, com certeza. A gente realizava praticamente uma feira de adoção mensal, onde saíam 20, 30 filhotes, ou até animais de idade, já de grande porte. Como a gente não tem essa possibilidade, então diminuiu sim, caiu esse tipo de adoção dos animais que estão sob a nossa responsabilidade. Diariamente, funcionários da Secretaria do Meio Ambiente percorrem as ruas de Cachoeira do Sul encontrando animais abandonados. Um desses exemplos vem desses 2 filhotes encontrados há 15 dias abandonados aqui nas ruas do município. O abandono de ninhadas ocorre principalmente nos bairros. O fato acontece quando os proprietários possuem diversos animais
e não fazem o cuidado certo para evitar a procriação. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Sanção, que aumenta a punição para os crimes de maus tratos contra cães e gatos. Além disso, a pessoa terá registro de antecedente criminal e, se houver flagrante, o agressor é levado para a prisão. Com a nova medida, a Secretaria busca a parceria da Patran para aplicar a lei no município. Essa lei ela é benéfica, né? Ela vem a somar, mas até hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal da Patran para a gente sentar e nós conversarmos, ver como é que nós vamos trabalhar a respeito dessa lei, né? Porque ela mudou o artigo 32 da lei, onde ela dá ali, né, um tempo maior de punição, né? Para tentar usar essa lei no nosso município, né? Acho que sim, acho que o pessoal vai sentir no bolso, né? Ou vai se ficar sem a liberdade, né? Desde o início da pandemia, o Canil Municipal opera com um número reduzido de funcionários, com os custos de alimentação e tratamento de animais na casa dos R$60 mil mensais. O trabalho voluntário é uma grande ajuda que a pasta recebe, principalmente com animais de pequeno porte. Outra novidade é a revitalização do canil localizado nas Três Vendas. O coordenador adianta que as obras devem ser concluídas até o final do ano. Hoje lá nós estamos fazendo reformas, nós temos em andamento reformas em telhado de galpões, ampliações dos canis e construção de novos canis, né? Isso é o que a gente está fazendo. E temos com um planejamento de até o final de outubro, novembro, já está concluída essas obras, para que a gente possa oferecer para os que estão lá um melhor local para ficarem, né? E para os que necessitam ir para lá, terem onde ficar, né? Pois é, situação complicada, né, gente? Mas e você que está nos assistindo, está interessado em adotar um animalzinho? Pensa bem, viu? Se essa é a sua vontade de ter um companheiro em casa, a Secretaria do Meio Ambiente tem animais à sua disposição. É só lá escolher, não paga nada. E, olha, o contato pode ser feito também pelo telefone para você ter mais informações, 3724-6044. Tem castração, você já leva o animalzinho castrado, então isso é um grande benefício. A gente repete o número, tá? O número está na tela, para você poder anotar aí e pensar bem nisso. Quem sabe é a oportunidade de você ter em casa a partir de então um animalzinho de estimação para você cuidar, para ser a sua companhia. 3724-6044 é o telefone de contato para quem sabe você começar uma nova etapa da sua vida, né? Pessoal, ontem foi dado início a 2 campanhas de vacinação. É a campanha contra a poliomielite e a campanha de multivacinação. E olha, os órgãos de saúde alertam que é importante procurar esse serviço mesmo com a pandemia aí. É uma necessidade e questão de saúde. E no quadro Raio-X da Saúde de hoje, Francisco Bastos fala sobre este assunto. Nos últimos meses, um assunto que vem sendo trazido à tona com muita intensidade e muita expectativa é a respeito do encontro ou da descoberta de uma vacina contra o coronavírus. É a expectativa de todo mundo no sentido de encontrarmos, né, um mecanismo para coibir o avanço desse vírus. No entanto, nós temos no nosso país e em muitas partes do mundo também vacinas que já estão à disposição, mas que nos últimos anos elas vêm sendo colocadas num plano secundário, por vários motivos, inclusive de um absurdo movimento anti-vacina surgido nos Estados Unidos e que se espalhou pelas redes sociais. Desde ontem, no nosso país, nós temos mais uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e, associada a isto, uma campanha de multivacinação. E aí nós temos 2 públicos bem definidos. Nós temos, para a questão da poliomielite, crianças de 12 meses até 5 anos incompletos. E depois, para a campanha de multivacinação, que visa a atualização das carteiras de vacinação, em relação ao tétano, em relação
ao sarampo e à febre amarela. E aí pegando uma faixa etária de crianças até 15 anos, já numa faixa inclusive de adolescentes. E esta importância de procurarmos, de colocarmos os nossos filhos, né, nossos amigos, enfim, ao encontro dessas coberturas vacinais, elas têm um sentido muito grande, que é evitar, a exemplo da preocupação que existe em relação ao coronavírus, também evitar mortes, porque essas doenças também matam. E hoje nós temos, felizmente, para esses casos, né, poliomielite, sarampo, enfim, essas que nós já citamos, e outras tantas, a oferta gratuita na rede de postos do Sistema Único de Saúde. Bastando que nos desloquemos, bastando que vá, né, levemos os nossos filhos e os nossos familiares para receber a vacina. Há um esforço muito grande do Sistema Único de Saúde, através das secretarias municipais, para que toda a população, alvo dessa campanha, ela corra às unidades de saúde. Lembrando que estão sendo tomadas todas as medidas para evitar a contaminação, né, e também cuidando de todos esses preconceitos que existem em relação ao coronavírus, né, a pandemia que nós estamos vivendo. Não há desculpa, portanto, para não vacinar os filhos. E nós temos que buscar, para que sejam efetivas as vacinas, uma cobertura de 95%. As últimas amostras que nós temos, as últimas amostragens que nós temos de levantamentos de cobertura vacinal, elas são preocupantes. Nós temos municípios que não chegam a 50% da cobertura. Então não adianta nós ficarmos aí todos esperançosos com a vacina em relação ao coronavírus, quando as vacinas já existentes, elas não estão sendo buscadas. E por isso que nós temos, a exemplo de outras situações, nós temos aí um número aumentado de doenças preveníveis, o que não se justifica nos dias de hoje. Portanto, até 30 de outubro, a rede de unidades básicas de saúde, as unidades básicas de saúde, estarão à disposição da população. Busque as informações em termos de horários, das condições para buscar a vacina, mas não deixe de levar seus filhos nessas faixas etárias. É fundamental para que tenhamos a saúde geral da população bem atendida. Diferente disso, são riscos que nós corremos sem necessidade. Vacinação é coisa séria, né, gente? E o foco da campanha nacional de multivacinação, que vai até o dia 30, é na atualização das cadernetas infantis, especialmente para a prevenção da poliomielite, a paralisia infantil. Pais são convocados a levar seus filhos para receberem a gotinha e colocar o calendário de vacinação em dia. Veja mais detalhes na reportagem. Nessa etapa da campanha, será ofertada uma dose extra para crianças acima de 1 ano e menores de 5 anos. É também o momento das famílias conferirem os documentos de vacinação dos filhos de até 15 anos que não tenham sido imunizados ou estejam com os esquemas incompletos de acordo com o calendário nacional de vacinação e atualizar as doses junto às unidades de saúde. Então, começamos o mês de outubro, né, com 2 campanhas de vacinação. A primeira é a campanha nacional contra a poliomielite, que ela é destinada a crianças de 1 a menores de 5 anos de idade. Então, todas as crianças nessa faixa etária, elas devem procurar as unidades de saúde para tomar a famosa gotinha. A poliomielite está erradicada do Brasil, mas ainda existem 2 países endêmicos, né? Então, só tomando a gotinha mesmo para a gente ter a certeza que a gente vai estar protegido desse vírus, porque, infelizmente, nossas coberturas não são homogêneas, né? Então, para evitar a reintrodução do vírus, vamos tomar essa dose extra da gotinha. E a segunda campanha que temos também é a multivacinação, que é destinada a todas as crianças e adolescentes até os 15 anos de idade. Então, esses que não fizeram alguma vacina ou que estão com um calendário em atraso, o calendário de vacinação com as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde, devem procurar as unidades de saúde para colocar a sua caderneta em dia. Né? A gente sabe que, principalmente nos últimos 2 anos, a adesão das vacinas diminuíram.
Somado a isso, veio a pandemia, que os pais receosos não procuraram as unidades de saúde. E, consequentemente, nossas coberturas estão caindo, né? Então, por isso, a importância agora de resgatar essas crianças, que elas procurem as unidades para a gente aumentar as nossas coberturas, né? É importante também que sabemos que a pandemia não passou, então as medidas de proteção amplamente já divulgadas, o uso de máscaras, se tiver fila nas unidades, manter o distanciamento, né? Isso deve ser mantido, porque o programa de imunizações quer uma imunização em massa, mas, porém, que seja segura. Um alerta importante sobre a responsabilidade dos pais nesse processo. Em casos de crianças que não estão com os calendários em dia, os conselhos tutelares estão atuando juntamente com as autoridades em saúde no cumprimento dessa responsabilidade. As vacinas, elas são preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os municípios aqui da 8ª Coordenadoria, de abrangência da 8ª, que não levam, que os responsáveis que não levam essas crianças para se imunizar, então, muitas vezes, os responsáveis, as enfermeiras responsáveis, comunicam o Conselho Tutelar. Em Cachoeira do Sul, 3.902 crianças de 1 a 5 anos são aguardadas nas unidades para a imunização contra a pólio. A gente tem meta de vacinar de no mínimo 95% das crianças, né? Principalmente por causa disso, porque nossas coberturas diminuíram e a gente precisa, então, ter coberturas homogêneas para não ter a reintrodução de vírus que já tinham desaparecido, né? Responsabilidade, então, gente, vacinar, vacinar, vacinar. A gente não quer tanto vacina contra o coronavírus, tem tantas outras aí disponíveis, de graça. Responsabilidade, então, em levar as crianças para fazer essa vacinação e também manter o seu calendário em dia, né? Uma correção. Há pouco a gente falou sobre a questão de adoção de animais, eu falei um número e na telinha apareceu outro. Então, vamos retornar esse assunto só para conferir direitinho. Anote o número aí da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é 3724-6044. 3724-6044, para você obter informações ou então adotar um animalzinho, tá bom? Tá dada a dica, então, feita a correção. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ver aqui algumas mensagens dos nossos telespectadores. Vai ter o primeiro bloco de interações. Na verdade, o único bloco de interações do nosso jornal, até porque teremos depois mais entrevista com mais um candidato à Prefeitura de Cachoeira do Sul, nos chegando algumas aqui pelo Facebook, também pelo nosso WhatsApp, 997697129. Então, não esquece, manda o seu recadinho pra gente, o número está na tela aí, para que você possa interagir, mandar uma foto, um vídeo, enfim, mandar alguma sugestão. E importante, está aparecendo do ladinho ali o QR Code, viu? Ponha o seu celular ali, a câmera do seu celular ali, que vai direto no nosso WhatsApp para que você possa mandar a sua mensagem para a gente, tá bom? Tem essa facilidade agora também para você que nos acompanha, tá? A gente fala agora do clima em Cachoeira do Sul. O dia amanheceu frio e ainda pode ter pancadas de chuva hoje. Enquanto isso, tem partes do Rio Grande do Sul com temperaturas passando dos 30 graus. Verdadeiro verão. Confira na previsão do tempo. A terça-feira em Cachoeira do Sul teve sol e poucas nuvens pela manhã. As temperaturas ficaram baixas logo no início do dia, mas aumentam e alcançam a máxima do dia de 22 graus no final da tarde. A mínima desta terça-feira foi de 11 graus. Quarta-feira também amanhece com sol, mas ainda pela manhã tem aumento de nuvens. Durante a tarde e a noite podem ocorrer pancadas de chuva, mínima de 13 graus e máxima de 24. Já a quinta-feira tem sol e muitas nuvens pela manhã. Pode chover à tarde e à noite, mas um pouco menos do que na quarta-feira. Mínima de 15 graus e máxima de 23 graus. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O sol deve aparecer em todo o estado graças à predominância do ar seco sobre o território gaúcho. No norte e noroeste do estado, o ar mais quente eleva as temperaturas que devem passar dos 30 graus. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia. A máxima nesta terça na capital é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a temperatura máxima é de 19 graus. Em Passo Fundo, norte do Rio Grande do Sul, 25 graus.
Em Santa Maria, na região central, 22 graus. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 21 graus. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul está com 16 oportunidades de emprego nesta terça-feira. A primeira é para auxiliar de marcenaria, uma vaga com experiência ou curso no Senai. Marceneiro, uma vaga com experiência em MDF. Vidraceiro, uma vaga com experiência em vidro temperado e esquadrias de alumínio, CNHB, para a cidade de Candelária. Mecânico de motor a diesel, uma vaga com conhecimento em mecânica diesel, também disponibilidade de horário. Serralheiro, uma vaga com experiência. Pedreiro, uma vaga com experiência e também disponibilidade para ficar em alojamento no interior. Matrizeiro, uma vaga com experiência. E pizzaiolo, uma vaga com experiência para trabalhar no turno da noite. A nona vaga é para torneiro mecânico, uma vaga com experiência. Auxiliar técnico, uma vaga conserto de equipamentos, máquinas e eletroportáteis. A 11ª é para técnico de manutenção mecânica, 2 vagas com experiência, técnico mecânico de manutenção industrial ou mecatrônica. A 12ª é para operador de estação de tratamento, uma vaga com experiência e também disponibilidade de horário. Tratorista agrícola, 4 vagas, CNHD, curso de regulagem de implementos ou manutenção de tratores, curso NR11 e NR31. A 14ª vaga é para motorista de caminhão, uma vaga CNHE e experiência em transporte de cargas volumosas e pesadas. A 15ª é para mecânico de manutenção de máquinas pesadas, uma vaga CNHD e curso de qualificação. E para fechar, encanador, uma vaga com experiência para trabalhar no interior da cidade. Lembrando que, devido às normas sanitárias, não é permitido comparecer na agência sem um agendamento telefônico. O número para você ligar é o 3723-5414. A agência FGTACine fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. O candidato do Podemos, Kleber Cardoso, e o vice Rafael Quadros cumprem agenda na zona norte de Cachoeira do Sul a partir das 15 horas desta terça-feira, encaminhada pelos bairros. O novo juiz titular da primeira vara civil de Cachoeira do Sul vai ser Leonardo Bofil Vanoni, de 35 anos. Natural de Uruguaiana, Vanoni já atuou nas comarcas de Caçapava do Sul, Taquara e Taquari. 15 magistrados foram promovidos para a entrança intermediária. Neste processo, 7 juízes estão sendo promovidos por tempo de trabalho e 8 por merecimento, como é o caso do juiz Leonardo. O cargo vinha sendo ocupado provisoriamente pelo juiz da Fazenda Pública, Daniel Keller Bertoldo. Um acidente envolvendo 3 carros foi registrado na manhã de hoje em Cachoeira do Sul. A colisão ocorreu por volta das 8h45 no cruzamento da rua Bento Gonçalves com a Marcílio Dias. O tráfego ficou em meia pista no local e a ocorrência foi atendida pela fiscalização de trânsito. O acidente causou apenas danos materiais. Pessoal, olha só que legal, uma nova rota de cicloturismo promete atrair ciclistas de todo o Brasil e também dos outros países do Mercosul para o município de Candelária e região. O circuito Vale dos Dinossauros deve entrar em funcionamento no 2º semestre do ano que vem. A proposta é que os turistas conheçam 7 municípios em, no mínimo, 7 dias e em trechos de 30 a 60 quilômetros diários, o que totaliza quase 320 quilômetros. O trajeto temático pretende explorar o potencial turístico da região. O circuito Vale dos Dinossauros nasceu da união de 7 municípios. O secretário de Turismo de Candelária, Jorge Malman, explica o que prevê o projeto. A etapa 1 é Candelária Cerro Branco, a etapa 2 Cerro Branco Agudo, a etapa 3 Agudo Restinga Seca, Recanto do Maestro, a etapa 4 Recanto do Maestro, São João do Polese em Dona Francisca, a etapa 5 Dona Francisco e Ibarama, a etapa 6 Ibarama Vila União
e a etapa 7 da Cascata da Ferradura, Vila União, Candelária. Então, o primeiro projeto começa, a primeira etapa começa em Candelária e finaliza também em Candelária. Já tem pontos que as pessoas, que os ciclistas poderão visitar, tipo de comércio, de casas coloniais, ou isso vai se formar após o início da rota? Justamente nós estamos nesse processo de escolha dos locais, né, dos empreendedores que vão estar inseridos nesse circuito. A Karen e o Nério são voluntários deste projeto e responsáveis pela criação da rota. O casal de ciclistas vive em Caxias do Sul, mas garante que todos os municípios envolvidos têm grande potencial. Bom, o perfil do cicloturista, né, ele busca aventura, busca a questão do turismo gastronômico, busca também a questão do turismo rural, e isso vem de encontro à agricultura familiar, né? E hoje a gente tem como parceira do projeto a Emater, e isso vai ser um passo muito importante para esse projeto, porque eles vão ajudar nós a definir os pontos, e eles conhecem o potencial da agricultura familiar, né? Quais são os pontos de apoio que podem vir, né, a ser agregados no circuito. Esse cicloturista ele pode estar adquirindo o passaporte, mas não é o passaporte que vai permitir com que o cicloturista faça o trajeto. O trajeto ele passa por vias públicas, né, por vias municipais, na sua grande maioria, que são estradas que ficam abertas o ano inteiro. Se você quiser pegar teu carro hoje ou amanhã e passar lá nessas estradas, você pode. O cicloturista vai fazer uso dessa mesma via de locomoção. O trajeto deve entrar em funcionamento no segundo semestre do ano que vem. A proposta é que os turistas conheçam 7 municípios em no mínimo 7 dias, em trechos de 30 a 60 quilômetros diários, o que totaliza quase 320 quilômetros. A sinalização do circuito ele vai ser por placas e também vai ser disponibilizado o GPS, né? Então, um arquivo GPX que ele pode usar no aplicativo dele. E o maior público, o público que a gente pretende atingir é o pessoal de fora, né? De fora da região, que é quem tem interesse em conhecer a cultura. Claro que nós pretendemos também, eventualmente, fazer eventos para que a comunidade também possa percorrer o circuito, né? Então, justamente na questão do lançamento, vai provavelmente ser alguma coisa mais voltada para o público regional, mas o grande público ele vai ser um público de fora da região. A associação projeta 2 cenários após a implantação da rota. No primeiro, seriam em torno de 1.000 cicloturistas na região por ano. Já no segundo, mais otimista, o número poderia chegar a 4.000 visitantes por ano. E a sugestão é de que ele seja percorrido em até 7 dias, né? Então ele vai, em cada um dos dias, pernoitar em um dos municípios sede. Porém, isso não impede de que o cicloviajante diga, eu tenho apenas 4 dias para percorrer o circuito. Ele pode também, ele não é engessado, né? Novamente, é ele que vai fazer o seu planejamento. Eu só tenho 4 dias, eu vou percorrer os 320 quilômetros em 4 dias. Então eu vou acabar deixando de dormir aqui, eu vou dormir no segundo município, né? E vai estender um pouco a quilometragem do seu primeiro dia, por exemplo, né? É algo aberto. Ideia muito legal mesmo. Assim como é legal o nosso bloco de interações. Hora da sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo aqui no NT Sul. Pelo Facebook chegando o alô especial da Michele Oliveira. Boa tarde, NT Sul. Estamos ligados nas notícias no bairro Augusta. Também conosco o Cláudio Machado, mandando boa tarde para todo mundo. Boa tarde para você, meu amigo. Fernanda Arthur Lisboa, mandando boa tarde para a gente. Também a Mara Regina Melo Belo. Boa tarde, Helena. Uma ótima terça-feira para vocês. Abraço. Para você também, amiga. Tudo de bom. Obrigada pela companhia. Zeno Fonseca, ligado em Porto Alegre. Sucesso. Para você também, Zeno. Um grande abração e sucesso, viu? Tudo de bom.
Loiva Brito, estou assistindo a NT Sul, abraço do Francisco Bastos, que é o nosso comentarista, que agora há pouco participou. Também Lourenço Nunes com a gente lá de São Lourenço do Sul, mandando boa tarde, boa tarde. Rosane Cassol mandando boa tarde também. E nós vamos agora para o WhatsApp. Temos também a Adriana Soares, o Edilson e a Rosane Cassol no Facebook. No WhatsApp, a Tatiele, aqui de Cachoeira do Sul, participa. Meio-dia e tem gente na fila do Banrisul desde 9 horas. Isso é uma falta de consideração. Ela manda uma foto para a gente registrando o fato aí da extensa fila. Todo início de mês é isso, né? Principalmente aposentados e pensionistas, o pessoal vai para a fila aí, é um Deus nos acuda. Temos mais mensagem? Bia Saldanha, de Cachoeira do Sul. Minha gatinha está assistindo o NT Sul. É mesmo, Bia? Mandou... Olha lá, nós temos uma telespec gata, maravilhosa, coisa boa. Muito obrigada pela participação e pela foto também, por esse registro legal. Isabel Cristina Machado, de Cachoeira do Sul. Espero que a lei dos animais seja aplicada. As pessoas precisam ter consciência. Se não tem condições de ter um animal de estimação, não pegue, pois ele precisa de carinho, alimentação e vacinas. Falou Isabel e falou muito bem, é isso aí. Adotar sim, mas com responsabilidade, isso é necessário, é fundamental. José Alcemar, de Cachoeira do Sul. Essa cachorrinha é a Lica, adotada pela vovó Regina. Já foi adotada, castrada e vacinada. Só trouxe alegria para toda a família. Cadê a Lica? Olha só que coisa mais linda. Uma gracinha essa cadelinha aí, a Lica, adotada. Que legal, coisa boa. Essa foi nossa última interação, gente, porque o tempo está quase estourado, porque no próximo bloco a gente continua a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. Hoje está conosco aqui no estúdio o candidato pelo PSL, Coronel Francisco Vargas. A repórter Thelma Tomás também já está aqui para, juntamente comigo, conversar ao vivo com o candidato sobre as propostas dele para Cachoeira do Sul. É já, não sai daí, viu? E o NT Sul já está de volta, obrigado por sua companhia. Como eu falei antes do intervalo, a gente dá continuidade agora à nossa série de entrevistas ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. As entrevistas são ao vivo, como eu já disse, e vão até a próxima terça-feira. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio e se você perdeu esse sorteio, no nosso site tem esse calendário completo. Colega Thelma Tomás comigo nessa jornada mais uma vez. Bem-vinda, Thelma. Boa tarde. Obrigada, Helena. Boa tarde. Boa tarde a quem está nos acompanhando em casa. Pessoal, e hoje a gente conversa com o candidato pelo PSL, Coronel Francisco Vargas. Os protocolos de segurança sanitária estão sendo seguidos pela emissora e para que nós pudéssemos ficar sem máscara, todos aqui no estúdio, foi garantido o distanciamento seguro entre todos nós. A entrevista vai ter um tempo total de 20 minutos, mesmo tempo dos outros candidatos. Candidato, 20 minutos contando a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde aos espectadores que nos acompanham na nossa TV de Cachoeira do Sul. É uma honra, uma satisfação podermos estar aqui conversando sobre política, sobre o futuro da nossa cidade para os próximos 4 anos. Hoje o senhor está na reserva da Brigada Militar, já atuou como comandante da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, também presidente da FENARROS, agora esta investida na política. Por que agora e como candidato à Prefeitura de Cachoeira do Sul? Bom, eu sou um cachoeirense, né, que foi ao mundo, entrou na Brigada Militar, 34 anos de serviço, muita experiência na área de segurança, mas muito mais na área de administração, administrar a coisa pública, né? Depois, em Cachoeira, aposentado, eu assumi a FENARROS, fiz a 20ª edição, fizemos uma edição dentro da lucratividade, uma grande feira, apesar dos problemas que tivemos na época, né? E isso tudo me levou ao convite de participar desse pleito, né? De nos doarmos pela nossa comunidade, né? Uma comunidade que precisa de pessoas experientes na área administrativa que possam trazer um novo futuro para Cachoeira do Sul, para a sua gente. Candidato, boa tarde. O senhor destaca no seu plano de governo, vou ler textualmente, vai considerar dados numéricos com relação a uma avaliação dos servidores municipais, da produtividade, repercussão dessa atuação na comunidade a qual foi destinada, e fala também sobre o avanço tecnológico
que faz com que muitas profissões já não sejam necessárias dentro da carreira pública. Quando o senhor faz essa referência no seu plano de governo, a sua estratégia é retirar cargos já da administração municipal, e como pretende fazer essa avaliação? É algum tipo de cumprimento de metas? Bom, administração pública. Eu vejo assim que a nossa prefeitura está atrasada no tempo em termos de administração pública. Então, hoje processos ainda são manuais, não há informatização e a comunidade aqui sofre. Tu vai tirar um alvará na prefeitura, tu leva um tempo enorme, em outras cidades isso é quase instantâneo. E isso é só um exemplo do que acontece na administração que precisa ser renovado. Falando em funcionários, o nosso funcionário hoje, o funcionário da prefeitura é um funcionário esquecido. Ele está ao léu, ele está cumprindo a sua carga horária e pronto. Não é assim que se trabalha com um funcionário público. O funcionário público tem que ser treinado, ele tem que ser formado para as profissões onde ele está, ele tem que passar por reciclagem, ele tem que ser avaliado, né? Então nós queremos colocar isso na carreira do nosso funcionário público de Cachoeira, metas que ele possa cumprir, que ele possa ao mesmo tempo se motivar para o serviço público, assim como existe em outras carreiras, como existia na minha, na Brigada Militar, né? Eu vejo que o nosso profissional da prefeitura está muito desmotivado. E aí eu passo para as questões estruturais de cargos na prefeitura, que foi a pergunta final, né? O que acontece com cargos? Hoje existem cargos que deixaram de ter sua necessidade. Eu sigo o modelo, por exemplo, do motorista, né? Nós temos ainda a função de motorista na Prefeitura de Cachoeira do Sul. Isso não existe mais. Hoje um profissional, quando entra, ele tem que ter a carteira de motorista. Dirigir carro é tão necessário quanto tu operar um computador, um telefone celular, como ler e escrever, né? É inadmissível que eu mande uma caminhoneta com 3 homens para trocar uma lâmpada, onde um só é motorista, o outro tem que segurar a escada e o terceiro sobe no poste, né? 2 homens dá conta do serviço, onde o próprio que está auxiliando na escada vai dirigir o veículo. Então isso é uma economia, né, para o município, é um reajuste, né, que nós pretendemos fazer. Esse é um exemplo. Existem outras funções dentro da administração municipal que nós vamos avaliar e vamos formar um novo projeto de lei para que a gente organize isso dentro da prefeitura, modernizando ela para os novos tempos. Chama atenção nessa ideia a questão do item, a avaliação dos funcionários. Cada funcionário vai ter como se fosse um boletim? É mais ou menos isso. A avaliação, o que a gente tem em mente? O funcionário hoje ele presta serviço bem ou mal, não importa, entendeu? Ele é funcionário do município e eu tenho sido cobrado pela população. O que tu vai fazer para fazer o pessoal que é funcionário prestar um serviço melhor? Então nós vamos criar algumas regras de avaliação, né? E talvez um boletim, ainda não tem um formato próprio para isso, né? Mas nós vamos fazer um critério de avaliação, ele vai saber qual é esse critério, né? Quer dizer, então ele vai trabalhar em cima disso. E os critérios são voltados para a população, quer dizer, se ele prestou um bom serviço para a população, né, ele terá uma boa avaliação. Se ele errou, se ele for mal educado, se ele não prestou o serviço, né, ele terá uma avaliação ruim, né? E daí, o senhor então, falou que a população lhe cobra isso. E o senhor, como candidato, qual é a avaliação que o senhor faz da prestação de serviço público em Cachoeira? Deixa muito a desejar. A prestação de serviço público em Cachoeira do Sul, eu sou bem sincero, deixa muito a desejar praticamente em todas as áreas, desde as áreas administrativas, que a gente tem dificuldade, né? Dificuldade até mesmo se eu precisar pagar um IPTU atrasado, é bem complicado para mim colocar dinheiro na prefeitura. Até as áreas operacionais, como o setor de obras, iluminação pública, né? Que pedidos e pedidos ficam lá e demoram a ser prestados e demoram a ser resolvidos. Então, a qualidade do serviço da prefeitura em relação à comunidade deixa muito a desejar nos dias de hoje. No seu plano de governo, menciona que o senhor não pretende atualizar a planta genérica de valores que incide diretamente sobre o reajuste do IPTU e também não considera o estacionamento rotativo pago, nem qualquer tipo de aumento real de impostos. Como garantir recursos para investimentos, para novos investimentos, enfim, como aumentar a receita da prefeitura? Bom, impostos, por favor, né? A gente já está sobretaxado de impostos. Nós somos um dos países que mais paga imposto, a população paga impostos demais. E os impostos municipais, o ITR, o IPTU, né? Nós temos ainda o IPVA, que retorna 50% para o município, são impostos que têm que suprir as necessidades da prefeitura. Ponto número 1, né? É economizar.
Eu vejo hoje que a prefeitura gasta de forma errada em muitas áreas, né? É dinheiro que sai de forma errada. Hoje nós temos um custo elevadíssimo com o processo de recolhimento de lixo. Nós gastamos 250 mil por mês só para mandar um lixo embora de Cachoeira. Poxa, vamos fazer um depósito aqui organizadinho que nós vamos poupar 250 mil por mês. Né? Então, é coisas para fazer, trabalhar, economizar, colocar as despesas do município dentro da receita, aí nós teremos condições de cumprir com obrigações que vêm, né? E não sobretaxando a nossa população com IPTU, com estacionamento rotativo. Né? Nós já pagamos IPVA, 50% do IPVA que nós pagamos vem para o município de Cachoeira. E aí eu ainda vou pagar para estacionar ainda na via pública da cidade? Não é justo, eu não concordo com isso. Tá? Então, essa é a nossa forma. Ainda, nós trabalhamos o desenvolvimento econômico. Nosso grande projeto de governo é desenvolvimento econômico. E uma cidade desenvolvida, gerando produtos, gerando frutos, teremos uma arrecadação maior. Né? Então, Cachoeira, nós trabalhamos para que tenha uma boa arrecadação, que não saia do IPTU, que saia da produção, da força do trabalho do nosso povo, da nossa população. O FAPES é o maior problema hoje para a administração e mesmo sabendo disso, todos os candidatos afirmam ter uma saída. O senhor fala no seu plano de governo que pretende colocar em dia as contribuições obrigatórias, que são as que fazem parte do pagamento do parte patronal, no caso, né? E os repasses, e não realizar parcelamentos. Que fórmula é essa? A fórmula é a seguinte, né? Contas a gente tem que pagar, né? Funcionário, se eu tenho funcionário, eu tenho que pagar a minha parte patronal, né? Quem tem empresa particular paga INSS, né? A prefeitura criou esse FAPES alguns anos atrás, ela vinha endividada com o INSS, foi a salvação criar o FAPES, um fundo próprio, né? E essa atual administração não vem recolhendo a parte patronal, fica devendo para o fundo, negocia, depois de um ano, agora nós temos uma negociação de novo, desde o ano passado, ele não recolhe a parte patronal. Então vai ter outra negociação, a Câmara de Vereadores aprova e tal, nova dívida, parcelamento. Hoje a Prefeitura já está em 90 milhões, né, de dívida com o FAPES da sua parte patronal que não recolheu nesses últimos 4 anos. Né? Isso é um absurdo, mas o nosso fundo, por exemplo, tem o valor na metade disso hoje de reserva, e se tivesse esse montante todo que a Prefeitura tem que pagar, né, estaria em dia. Agora, a Prefeitura tem que pagar. Como é que nós vamos pagar? É como eu disse, colocando a despesa dentro da receita. E essa parte patronal tem que entrar na despesa. Então, eu tenho que parar com outros gastos, tenho que economizar de outra forma, né, além de levantar a nossa produção do município para termos arrecadação suficiente e cumprirmos com as nossas obrigações. Candidato, mas hoje a folha gira em torno de 8 milhões e 2 milhões da parte patronal. Não há recursos para investimento até o momento, exceto os que são oriundos de emendas parlamentares. Criar recursos para custear essa dívida que já está em mais de 74 milhões. Hoje a Prefeitura ela arrecada em torno de 10 milhões mês e gasta 13. Né? Esse cálculo não tem como acontecer. Então, todo mês a Prefeitura está empurrando 3 milhões para frente, 2 milhões e pouco. Né? Essa é a conta negativa hoje. Esses 2 milhões nós temos que economizar. Nós temos que colocar, né, o FAPES dentro da nossa despesa. E investimentos. Aí eu acho que a pergunta é essa. Né? Se nós não tivermos dinheiro apenas para pagar as despesas, como é que nós vamos investir em Cachoeira? Em investimentos, nós temos que buscar receita, buscar o auxílio junto ao governo federal. Hoje quem tem investimento, que tem verbas para investir, está no governo federal. O governo estadual não tem dinheiro, os municípios estão patinando para manterem suas contas em dias, então nós temos que buscar esse recurso junto ao governo federal. Nós temos um alinhamento junto ao governo federal, nós temos compromisso com vários políticos nessa área, de que nos alcançarão verbas para investimento. A gente vê muito político falando que trouxe dinheiro para Cachoeira, trouxe para custeio, trouxe para pagar as despesas de saúde, ok, precisa, tem que vir, mas essas são verbas já previstas, né, que só vêm com o nome de um político. Né? O que nós temos que buscar é verbas para investimento, é para asfaltar ruas, é para asfaltar estradas, é para construir pontes, isso são investimentos. E esse dinheiro só está num lugar hoje, está no governo federal, é o único que concentra a grande arrecadação do nosso país. Transporte coletivo urbano tem sido o calcanhar de Aquiles das últimas administrações municipais. 4 licitações na atual gestão sem sucesso.
Qual a sua fórmula? O que o senhor pretende? Nós vamos ter que fazer um estudo, né? As licitações não passam porque a empresa entra e derruba e assim vai. Na verdade, hoje o transporte coletivo é um problema no país inteiro, né? Por quê? Porque os custos do transporte coletivo estão muito altos. Hoje, como é que uma passagem de ônibus custa o preço de um litro de gasolina? Então eu me esforço, compro uma motinha, uma bis para mim e vou andar de bis que eu, com 1 litro de gasolina eu faço 3, 4 idas na minha casa e no meu trabalho. Né? Então hoje o transporte coletivo urbano ele está competindo com o meio próprio de locomoção das pessoas. Né? Nós temos que repensar o custo desse transporte, aí sim colocar numa planilha e aí sim fazer uma licitação que seja justa para as pessoas, que realmente ela vai deixar a sua motinha em casa, vai deixar o seu carrinho em casa e vir trabalhar. E sem falar na pessoa que não tem carro, nem tem moto, nem nada, que tem que vir e vem de bicicleta, vem a pé, porque às vezes não tem os R$4 para pagar a passagem de ônibus. Né? Então, primeira coisa, um estudo de reavaliação do nosso transporte coletivo, melhorando essa planilha de custos, e aí sim uma nova licitação para que abra para a competição, não só da empresa que hoje realiza, né, mas de outras empresas de fora que possam investir em Cachoeira do Sul. A gente já conversou uma vez, quando o senhor ainda pretendia lançar o seu nome, falamos inclusive sobre as dificuldades financeiras da administração pública, e o senhor disse que acreditava que teria uma saída para isso. Um outro problema, e a gente tem reincididas às vezes falado sobre a falta de recursos para o cumprimento dessas metas. Uma dessas suas propostas é o projeto habitacional e readequação de residências para vulneráveis. Recursos da onde, candidato, se a gente não tem ainda nenhum projeto habitacional aprovado pelo governo federal para executar? Exato, né? Nós não temos nenhum projeto habitacional aprovado. O governo federal está distribuindo verba, tem vários projetos pelo país inteiro de habitacional e a nossa administração não consegue aprovar um projeto lá. Então, é um trabalho sério que nós temos que ter com equipe e gente organizada para que a gente aprove. Como eu disse e repito, os recursos para a habitação e outros investimentos estão em Brasília. Né? Nós temos que buscar esse dinheiro lá. Né? E projetos possíveis, projetos pautáveis que a gente possa executá-los, né? E tendo aprovação de Brasília, do governo federal, então virão daí esses recursos. Eu acho que eu te respondo assim, né? E vamos trabalhar sério nisso para cumprir essa nossa meta. Interior do município, o seu plano de governo planeja e anuncia pavimentação da malha viária do interior. Foi feito o levantamento, existe uma noção de quanto de quilômetros nós temos no interior de Cachoeira, que é bastante vasto, e da onde verba para isso? Hoje nós temos quase 4.000 quilômetros de estradas vicinais, estradas de chão, né? E nós estamos pensando num projeto para Cachoeira e precisamos, né, pavimentar estradas do interior, precisamos asfaltar a estrada do interior. Como é que eu vou trazer a minha produção toda do interior de Cachoeira para Cachoeira do Sul? Eu falei na outra oportunidade também, ela está indo para Caçapava, está indo para São Cepé e não vem para cá. Né? São divisas que nós perdemos, são recursos para a cidade que se perdem. Né? E como eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer uma estrutura do interior para a cidade. Né? O ideal é nós construirmos, pavimentarmos rodovias que liguem o nosso interior à Cachoeira do Sul. Eu não vou fazer uma rodovia para ligar o estado inteiro. Nós precisamos trazer o interior para a cidade. E isso, esse investimento também são verbas federais, não existe outro caminho. Né? Hoje o Ministério da Infraestrutura está investindo no país inteiro, começou primeiro pelo Nordeste, vai vir para o Sul, né? Vai fazer investimentos no Sul. Então, nós temos que estar lá trabalhando, levando projetos dessa natureza, né? Para nós conseguirmos cumprir uma meta dessa que é o asfaltamento, a pavimentação de estradas do interior. Mas tudo dentro de um projeto maior, né? Que é um projeto de trazer o interior para a Cachoeira. Então, eu não posso só sair asfaltando de lugar nenhum para lugar nenhum. Né? Eu tenho que fazer um eixo, ou vários eixos, que eu ligue o interior à cidade de Cachoeira do Sul. Falando no interior, o senhor fala em reativar subprefeituras, inclusive Sim. com atendimento médico odontológico. Reformular a estrutura de pessoal para garantir que todas essas subprefeituras sejam reativadas e tenham maquinário e equipamentos e material humano para atender. Como é que o senhor pretende concretizar isso? Subprefeituras. Subprefeituras são as bases da prefeitura no interior do município.
né? É o poder municipal chegando lá para prestar serviço às comunidades rurais. Nós temos o segundo maior município do Rio Grande do Sul em extensão territorial e a prefeitura não anda no nosso município, né? E o interior do município paga imposto, paga o ITR, né? O ITR hoje chega a quase 3 milhões ano e o agricultor, o proprietário rural, não recebe nada de investimento e nada de atenção. Então, as subprefeituras serão as bases. Elas já existem no papel, na lei, elas foram desativadas. Eu não preciso nem criar lei para isso, é só fazê-las funcionar, né? Efetivos, que efetivos gastaremos? 3, 4 por subprefeitura. Hoje a prefeitura tem mais de 2.000 funcionários, né? Fazer uma unidade móvel que cada dia vá numa subprefeitura para atender as questões de saúde, as questões de assistência social, né? Quanto problema nós temos na área de criança, de mulheres que são agredidas no interior e que fica lá, não vem até a cidade. Então a subprefeitura será a base de atendimento, né, da nossa municipalidade no interior, né, para que a comunidade rural, né, hoje tão esquecida e abandonada, seja atendida. Não só para a questão da estrada, né, eu acho que isso ficou claro. Nós manteremos na subprefeitura equipes de manutenção de estradas, né. Hoje a prefeitura compra 2, 3, 4 caminhonetas aí a cada 2, 3 meses, né. É só nós segurarmos um pouquinho de comprarmos carros novos aqui para a cidade e comprar um trator com uma lâmina lá que vai passar na estrada e nós teremos equipamentos. Só para entender claramente, a questão das subprefeituras é a manutenção de funcionários na sede das subprefeituras e o atendimento médico-odontológico vai ser com equipes volantes, é isso? Exatamente. Nós precisamos em fazer uma equipe volante, quer dizer, uma equipe atende num dia, até porque não tem, né, demanda para tanto, quer dizer, atende um dia em cada posto, né, ela vai andando com uma equipe, com um veículo, possa atender, né, de forma todo o interior, um dia em cada sede dessas, né? Nós temos 1 minuto e 51 segundos. Rapidinho, então. Resgatar sistema educacional municipal desvinculando de políticas públicas partidárias ou ideológicas para melhorar os índices de avaliação. Qual a sua fórmula para a educação? Em 1 minuto e 37 segundos. Eu tenho o meu vice-prefeito, meu candidato a vice, é o professor Celso Lopes, um homem na área da educação, acabou de se aposentar, professor da nossa universidade luterana aqui de Cachoeira, né? E alguém especializado nessa área, alguém que vive isso 24 horas por dia. O quando a gente fala? O nosso ensino brasileiro, ele acabou seguindo uma doutrinação de esquerda e tal. Nós temos que cuidar desse detalhe e voltar a ensinar realmente o que precisa, a formação, né, didática para a nossa juventude, para a nossa população. Eu sou um minuto. Eu sou um aluno do grupo escolar Dr. Baltazar de Bem, né, que é um grupo municipal, hoje é escola e tal, né, e aprendi muito, me formei, passei em 7º lugar no concurso, né, que eu fiz, né, e fruto de onde? Das escolas públicas. Nós temos que voltar a isso. O senhor nós falou teremos essência. O senhor diz no seu plano que nós estamos entre os piores em termos de educação. Cachoeira do Sul, o senhor se refere? Exatamente. Estávamos, agora na última avaliação melhorou, né? Então esse plano eu estava montei ele, ainda estávamos nas piores classificações. O prefeito tem anunciado agora que no novo índice de INDEB que saiu agora, né, a Cachoeira subiu, melhorou. Ok, um trabalho até tinha que ser feito alguma coisa, porque nós estávamos nos piores índices do país, né, no INDEB. Está findando meu tempo, Candidato, né? 10 minutos para se despedir. Ok, agradeço a atenção de todos. Né, Coronel Francisco, professor Celso Lopes, PSL 17, para a Cachoeira melhorar. Ok, obrigada por sua participação conosco aqui na TV Novo Tempo. O NT Sul de hoje está chegando ao fim. Pessoal, se você não acompanhou, não conseguiu acompanhar todo esse bate-papo com o Coronel Francisco Vargas, lá na nossa página tem todas as informações, tem o link lá para você poder acessar loguinho mais, tá bom? novotempo.com/NTSul. Amanhã a gente recebe aqui no estúdio o atual prefeito de Cachoeira do Sul, também candidato à reeleição, Sérgio Gnatti, do PL. Espero por você. Thelma Tomás também vai estar comigo para mais essa empreitada. É isso, Thelma? Isso aí, obrigada, Lena. Então, ótima tarde para você. Tudo de bom, a gente se vê, até amanhã.